Oi gente, eu sou a professora Lívia e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre funções nitrogenadas. Lembrando que isso tem a ver com o assunto de química orgânica, o estudo dos compostos que têm carbono e além do carbono, a presença de outros elementos que a gente fala como organogêneos. A gente vai falar disso depois da vinheta. Então, vamos falar sobre funções nitrogenadas, mas antes, você não vai se esquecer de inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, porque isso vai nos ajudar bastante. Então, quando a gente fala em funções nitrogenadas, falamos em funções que têm o nitrogênio. Lembrando que o átomo de nitrogênio está localizado na família 5A da tabela periódica e ele é o terceiro elemento mais eletronegativo. Lembra lá do flúor, oxigênio e nitrogênio. E o nitrogênio, como ele está na família 5, para ele ficar estável, relembrando da regra do octeto, ele precisa de 3 elétrons para ficar com 8 na camada de valência. Então a gente costuma dizer que o NOx dele, de maneira geral, é -3, que ele tem uma tendência de receber e ganhar 3 elétrons. Lógico que isso pode oscilar dependendo de com quem ele está ligado, se é com um elemento mais ou menos eletronegativo do que ele. Mas aqui, quando vai formar as funções nitrogenadas, vai aparecer o nitrogênio como o elemento mais eletronegativo, quando não tem o oxigênio. E aí a gente vai ter as funções aminas, amidas, nitrilas e nitrocomposto, que é o que a gente vai falar a respeito dessa formação dessas substâncias, desses compostos orgânicos e também da sua nomenclatura. Quando a gente fala em funções, lembre-se que é um assunto que cai bastante no Enem. Ele te dá lá um exercício, um enunciado, falando a respeito de algum composto, e a partir dele ele pede para você reconhecer a função presente. Então é extremamente importante você assistir o meu vídeo sobre função oxigenada também. E aí quando a gente fala a respeito das nitrogenadas, é quando tem a presença do nitrogênio formando as aminas. Esse grupo aqui, ó, é o grupo das aminas. Aminas são funções que têm o nitrogênio, derivadas da amônio, que é o NH3. E a gente foi substituindo o hidrogênio e podemos ter assim a amina primária, secundária e terciária, dependendo da substituição do hidrogênio por átomos de carbono. Lembrando que elas podem ser cadeias abertas, fechadas, tá? E aí, como que fica a questão da identificação? Às vezes pode vir só a forma do nitrogênio entre carbonos, como a terciária. A secundária, ele vem na forma de NH e os outros 2 hidrogênios foram substituídos por carbono. E a primária na forma de NH2. O certo é que as aminas estão presentes em algumas vitaminas, tem a presença do nitrogênio, tem parte da cadeia polar. Então, parte dessa cadeia é solúvel na água. Lembrando também que as aminas primárias e secundárias apresentam um tipo de interação que é conhecida como ligação de hidrogênio. Agora, a amina terciária, ela não tem ligação de hidrogênio, mas continua tendo uma parte da cadeia polar. Outra característica importante das aminas é que elas têm características básicas. Quando a gente fala em respeito da característica básica das aminas, estamos nos referindo à questão do nitrogênio como sendo uma base de Lewis, porque ele tem par de elétron livre, ou seja, par de elétron não ligante, quando a gente analisa a camada de valência dele. E o nitrogênio pode ser um doador desse par de elétron. Isso é uma característica das bases de Lewis. Então, como que fica a nomenclatura? A nomenclatura, você pode considerar eles como radical, e a gente pode usar metil, etil, propil, isopropil, e o final do nome é amina. Como nesse caso aqui, ó. Aqui eu posso colocar simplesmente o metil e colocar o final do nome amina. A mesma coisa aqui, como eu tenho 2 ramificações iguais, o nome ficaria dimetilamina. Aqui tem 3 ramificações com o mesmo nome, trimetilamina, e assim sucessivamente. Então, a gente vai usar a nomenclatura das ramificações, dos radicais, dos grupos substituintes, que tem o final il, obedecendo a questão da quantidade de carbonos, met, et, prop, but, mas com o final il, que representa radicais. Lembrando que se tem ramificações de nome diferente, você deve colocá-las em ordem alfabética. E existe agora uma outra função também nitrogenada, que são as amidas.
amidas não é a mesma coisa que aminas, mas elas têm também uma parte da cadeia polar, também são classificadas em primárias, secundárias e terciárias, também tem a ligação de hidrogênio na primária e na secundária. E nós temos algumas características em comum, como a questão de terem um pouquinho da característica básica. São derivadas também da amônia, só que agora vai ter uma carbonila, que é o C-dupla-O. Aí nesse mesmo C-dupla-O, que é a carbonila, segue nitrogênio. Ele pode vir na forma de NH2, ou só na forma de NH, ou na forma de N, mas o certo é que no mesmo carbono que tem o dupla-O, vai vir um nitrogênio também. E aí falamos dessa função como amidas. Aí, como que fica a questão da nomenclatura? Você pode considerar a cadeia, normal lá da questão dos hidrocarbonetos e depois seguir o nome de amida, como aqui. Quantos carbonos temos? 1, então mete. Ligação simples, certo? A gente pode colocar O de hidrocarboneto e vai ficar metano, amida. Podemos colocar esse nome emendado ou separado, tá? Agora, isso quando ela é primária. Quando ela é do tipo secundária ou terciária, eu tenho que identificar que tenho radicais, grupos substituintes ligados ao nitrogênio, como esse caso aqui, ó. Eu tenho metil ligado ao nitrogênio. Então, o nome vai ficar N-metil, para identificar que essa ramificação está ligada ao nitrogênio. E aí, agora eu conto os carbonos. 2 carbonos, ligação simples e O de hidrocarboneto. Então, aqui eu vou ter N-metil, etano, amida, ok? E sempre eu vou colocar a função no final do nome. Isso são as amidas. Prestem atenção para quando você estiver só identificando as funções para não causar uma confusão em amina e amida. Outra função que tem o nitrogênio são os nitrocompostos. Os nitrocompostos é quando apresenta o NO2 ligado numa cadeia. Nessa cadeia ela pode ser aberta, fechada, aromática, ela pode ser ramificada, insaturada, não importa. O importante é ter o NO2 ligado ali. Lembrando que eles são obtidos a partir de reação de substituição, conhecida como nitração. Reação de substituição nos alcanos. Então, o alcano pode sofrer uma reação de substituição chamada de nitração, na presença do ácido nítrico, e formar os nitrocompostos. Lembrando que esses nitrocompostos, eles são utilizados como combustíveis, são altamente energéticos, tá? E aqui a gente tem a questão do NO2 ligado a um anel aromático. Então, aqui a gente pode chamar esse composto de nitro, para identificar que tem o NO2, e seguir o nome de benzeno. Todas as vezes que tiver o NO2 em uma cadeia, ele entra como se fosse na forma de radical, tá? Aí você identifica em qual carbono ele está, enumerando esse carbono, e segue o nome normal de hidrocarboneto, tá? Seguindo a escolha da cadeia principal, maior sequência de carbonos e tudo mais. Outra função nitrogenada são as nitrilas. Nitrilas são derivadas do ácido nítrico e podem ser de cadeia aberta, fechada. O importante é ter o C-tripla-N. Às vezes ele é oculto e aparece só CN, tá? Mas o certo é que vai ter uma tripla ligação ali para estabilizar o nitrogênio. Lembrando que ele está na família 5, então ele precisa compartilhar 3 elétrons. E aí como que fica a questão da nomenclatura? Porque a identificação a gente percebeu que tem o C-tripla-N. A nomenclatura, a gente escolhe a cadeia principal. Aqui tem 2 carbonos, então ET. Ligação simples entre os carbonos, porque a tripla pertence ao grupo funcional representando as nitrilas, não entra na questão do AN, E, IN, lá dos tipos de ligação entre carbonos. E aqui eu vou finalizar o nome como se fosse um hidrocarboneto, porque esse O é derivado lá dos hidrocarbonetos, que a gente tanto está comentando aqui, que são aquelas estruturas que só tem carbono e hidrogênio. Aqui a gente finaliza assim, mas coloca o final do nome nitrila. Ou seja, para a gente identificar a qual função pertence esse composto, ok? Olha, pessoal, espero ter ajudado vocês nessa questão da identificação das funções. Lembrando que esse assunto é extremamente importante quando se trata do assunto de Enem e vestibulares, que é a identificação das funções orgânicas. Um beijo, até o próximo vídeo.